tarde, meu povo, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, gente. Professor Alcides para muito mais química. Aqui no nosso canal Educação, deixa eu ver aqui o pessoal do IPTV, Baixa Grande do Ribeiro, Coivaras. Eu acho que ali é... Não deu para identificar aqui Poliaqueiro, Pimenteiras, Uruçuí, o Grande Polo Rosário, minha chegada. Boa tarde para vocês, gente. Deixa eu ver aqui a Daísa, Fernanda, Eliel, Érica, Paul Diano? Não acredito. O antigo vocalista do Iron Maiden tá aqui no YouTube, ó, rapaz. Rapaz, botei fé. Paul Diano. Os caras põem o nick. Aí, botei. Aí, boa tarde aí. Já botou boa tarde aí, Juninho. Rapaz, eu já dizer, meu filho, bom, venha cá, vamos cantar pra gente. Bom, gente, ó. Então, boa tarde para vocês, um grande abraço. Então, hoje nós vamos dar continuidade com o nosso conteúdo. Vamos começar a falar das reações orgânicas, tá? Hoje nós temos 2 horários. Oi, Éricazinha. Vou tentar falar da parte de esterificação e saponificação, tá bom? E na próxima semana eu quero ver se eu falo das outras reações orgânicas, tá certo? Aí, Júnior. Pô, o Dianozão aí ele vai ficar ligado aqui com a gente. Já tô vendo. Chama ele para cantar. Vocalistazão da Iron Maiden. Bom, gente, vamos lá. Seguindo. Bom, para falar da reação de esterificação e saponificação, temos que lembrar dos seus participantes. Beleza? Os seus participantes são os álcoois, os ésteres e os ácidos, tá bom? Quem são os álcoois? Os álcoois são aqueles grupos orgânicos que têm a hidroxila ligada num carbono saturado. Lembrando que essa hidroxila é um grupo polar. Então, dependendo do tamanho da sua molécula, ela tem a característica de ser anfifílica, que é o caso do álcool etílico, etanol. Porque o etanol se dissolve tanto na gasolina como na água. O engraçado é que água e gasolina não se dissolvem, mas o álcool se dissolve nos dois por causa dessa sua característica de ser anfifílico, tá? Então, os álcoois se dividem em diversos tipos. Tem o monoálcool, diálcool, poliálcool. Um poliálcool muito comum que nós vamos trabalhar é o glicerol. Deixa eu montar ele aqui. Que é o glicerol, que é o propano triol. Ele é um subproduto da reação de saponificação e também de transesterificação. Tá certo? Então, quando tem uma hidroxila na cadeia, é um monoálcool. 2 diálcool, 3 triálcool, mas se tiver 3 ou mais, você já pode chamar também, mais de 3 já dá para chamar de poliálcool, tá certo? Lembrando que o glicerol é um triálcool, né? Um poliálcool, muito importante, gente, não se esqueçam, a glicerina tem grandes aplicações e é um álcool, tá? Os álcoois também se classificam de acordo com sua cadeia, ó. Quando a hidroxila está ligada no carbono primário, isso é um álcool primário. Olha aqui a hidroxila ligada a um carbono, e como você pode ver, um carbono secundário por causa que está entre 2 átomos de carbono. E esse carboninho aqui, ó, está ligado a 3 átomos de carbono, então ele é terciário, nesse caso. Como a hidroxila está ligada no carbono terciário, nós chamamos ela de álcool terciário, tá? O fato de ser álcool primário, secundário e terciário é para alguns tipos de reações orgânicas. Uns são mais fáceis de reagir do que outros, tá certo? Ô, beleza, cara, pode dar certo. Ó. Já vamos dando uma revisada nele hoje, já que você está estudando esse assunto, meu amigo Paul. Então, ó. As propriedades físicas dos álcoois, não se esqueçam, têm elevados pontos de fusão e ebulição, certo?
e alta solubilidade em água por causa disso bem aqui, ó. Uma ponte de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, que eu sou das antigas, meu povo. Eu ainda falo ponte de hidrogênio. Mas se você observar nos livros agora, ponte de hidrogênio, os livros já aparecem ligações de hidrogênio, mas tem aquela mania da gente falar sempre o termo da época que a gente aprendeu. Então, o que é a ponte de hidrogênio, para quem não lembra, é um tipo especial de dipolo permanente que acontece quando o FON, os três elementos mais eletronegativos da tabela periódica, flúor, oxigênio e nitrogênio, estão ligados ao hidrogênio e o hidrogênio começa a interagir com par de elétrons livres desses elementos, tá? Quando isso acontece, nós vamos ter uma interação muito forte, uma interação bem intensa, tá? E essa interação vai gerar o que nós chamamos de ponte de hidrogênio, tá certo? Lembrando que essa ponte costuma acontecer com os álcoois e também com os ácidos. Mas os ésteres vai ter uma diferençazinha e eu vou já demonstrar para vocês, tá certo? Então, lembrando que os álcoois têm alto ponto de fusão e ebulição, alta solubilidade. Mas quando se compara com os ácidos, a deles é um pouco menor. Nomenclatura, prefixo, tipo da ligação e ol. Muito simples, esse aqui, ó. O famoso metanol. Ok? Esse aqui, o etanol. Show? E esse aqui é o propanol. Lembrando que compostos orgânicos, o nome deles é baseado em 3 detalhes. Primeiro, a quantidade de átomos de carbono, no caso aqui match. O tipo da ligação, como é simples, fica an. E o sufixo ol, que indica que é um álcool. Então nós temos número de carbonos, tá? O tipo da ligação, e o grupo funcional. A nomenclatura se baseia nesses 3 pontos. Deixa eu ver o George. O George botou aqui, manda um abraço para a unidade escolar Sebastião Rocha Leal, em Jerumenha. Professor, turma bem atenta à aula. Ô, rapaz, um abraço para todo mundo aí, para a turma inteira que está assistindo a aula, o pessoal lá de Jerumenha, unidade escolar Sebastião Rocha Leal. Um abraço para todo mundo aí, meu amigo George, para você também. Então, de novo, gente, ó. A nomenclatura de um composto orgânico, ela vai se basear nesses 3 pontos aí, tá certo? Número de carbonos, tipo da ligação e o grupo funcional. Claro que tem outras regras, mas aí é a base, ok? Então, quando se trata de álcools, a nomenclatura é assim. Já os ácidos carboxílicos, vamos lembrar porque é que nós estamos lembrando de álcools, ácidos e também ésteres hoje, porque são os compostos que fazem parte das reações que vamos estudar hoje. No caso dos ácidos carboxílicos, o detalhe é a carboxila, que é a carbonila, aqui ó, a carbonila, que é o grupo C-O, ligado a uma hidroxila, certo? Quando nós temos a carbonila ligada à hidroxila, o nome desse grupo é a carboxila e, neste caso, temos um ácido carboxílico. Um ácido carboxílico, OH, é a parte polar. E a parte polar é onde vai ter as interações de hidrogênio, gerando com esse tipo de molécula alta solubilidade em água. Show? Por isso, alto ponto de fusão, ebulição e alta solubilidade em água, tá? A solubilidade em água é elevada devido à possibilidade
da formação da ponte de hidrogênio, tá? E o ponto de fusão e ebulição é alto porque os ácidos carboxílicos eles têm a possibilidade de formar duas pontes, ó. Uma ponte aqui e outra aqui embaixo entre duas moléculas dele. É um tipo de interação muito forte porque vai gerar duas pontes de hidrogênio intermoleculares, tá? Entre duas moléculas. Isso vai gerar, meu povo, uma interação forte, alto ponto de fusão e ebulição. Já a solubilidade em água é devido à presença do grupo polar, a hidroxila, tá bom? Em relação aos álcoois, os ácidos carboxílicos eles têm uma interação mais alta. Porém, não se esqueçam que essa interação polar, esse lado polar, ele diminui quando aumenta o número de carbonos, tá bom? Até uns 4 carbonos, tá? 3, 4 carbonos, a molécula tem certa solubilidade, certa polaridade. Mas a partir do 5º carbono, diminui bastante quando se tem um grupo polar só, um pequeno ponto polar, tá? Ao lado apolar fica muito maior, muito mais forte, mais intenso, certo? Se sobressaindo sobre o lado polar. Por isso que é interessante você compreender o formato da molécula, ver quantos átomos de carbono ela tem, porque dependendo dessa quantidade, você vai gerar uma área polar, ou uma área apolar muito maior. No caso dos ácidos, olha aqui o mesmo raciocínio. Número de carbonos, tipo da ligação. A diferença é que o final é oico e todo ácido tem que começar com a palavra ácido. Então aqui nós temos o ácido metanoico, o ácido etanoico, também conhecido como ácido acético ou vinagre, tá? Etanoico. E com 3 carbonos, ácido propanoico. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Minha querida Érica. Geralmente os álcools estão em qual estado físico? Érica, eles são líquidos, tá? Porém, o metanol, o etanol e o propanol e também o isopropílico, né, que tem 3 carbonos, a volatilidade deles é elevada, viu? Eles não têm um ponto de ebulição tão alto, então eles são líquidos bem voláteis. Se você deixar o frasco aberto, já sabe, né? Com o tempo, quando se espantar, tchau álcool, perdeu. Certo? Ele volatiliza muito. Passa com muita facilidade do estado líquido para o estado de vapor, porque tem pontos de ebulição não tão elevados. A partir do 4º carbono, eles já vão aumentando bem o ponto de ebulição deles, já vão se tornando até um pouco mais viscosos, só que a solubilidade em água deles também diminui bastante à medida que vai aumentando o número de carbonos. O metanol, o etanol e o propanol são líquidos, tá? Só que, lembrando, principalmente o metanol e o etanol são bem voláteis, ok? Muito bem, Érica Zona. Vamos lá. Já os ésteres, olha aqui. Quem são os ésteres? Os ésteres eles são obtidos a partir de uma reação química chamada de esterificação, que é quando você junta um ácido e um álcool, tá? Você vai ter um ácido carboxílico reagindo com um álcool. Essa reação vai formar o éster, certo? Lembrando que os ésteres são substâncias muito flavorizantes, são utilizados em sabores e aromas artificiais. Como é que eu reconheço um éster? Carbonila, ligado aqui, ó. Esse grupo alcoxila, que grupo é esse? Esse oxigênio está entre 2 átomos de carbono, ele está como um heteroátomo. Quando tu tem essa carbonila ligado nesse oxigênio como um heteroátomo, certo? Aí você tem um éster. Repara que o éster ele já é dipolo permanente, o tipo de interação dele. Então, como ele já tem uma certa quantidade de carbonos, a solubilidade dele em água já não é tão boa quanto em quem? Quanto
dos ácidos e dos álcoois, porque ele já vai ter uma interação um pouco menor, tá? Lembrando também que um éster, um pedaço dele aqui, ó, quando você faz a divisãozinha bem aqui, ó, essa divisãozinha que eu acabei de fazer, o lado da carbonila, ele é derivado do ácido, e o lado do oxigênio veio do álcool. Certo? Mais uma vez, quando você analisa a estrutura de um éster, o lado da carbonila veio do ácido, o lado do oxigênio veio do álcool. Aí nós temos o etanoato de etila, o aroma de maçã, etanoato de octila, da laranja, o butanoato de etila, do abacaxi, e o etanoato de 3-metilbutila, o de banana, que aí tem alguns aromas artificiais que esses ésteres são usados, tá bom? Os famosos flavorizantes. Vamos seguindo. No caso dos ésteres, ó, como eu falei para vocês, a força que predomina é o dipolo permanente. Ele pode fazer pontes com outras moléculas, tá certo? Mas a dele mesmo, entre moléculas de éster, é dipolo permanente. Deixa eu ver. Não, Érica, para saber o aroma é só decorando mesmo, tá? Só se você conhecer, tá bom? Não tem como, olhando para a estrutura, saber qual é o aroma artificial dele, não, tá? Os ésteres, eles vão ter esses aromas artificiais, você tem que fazer o teste, né? Tem que pegar, produzir ele e ver qual vai ser o aroma ou sabor que ele tem. Show? Não tem como saber pela estrutura, tá? Possui o que, ó? Aroma de frutas e flores, principalmente frutas. Quando comparado com os álcools e ácidos carboxílicos, eles apresentam, ó, ponto de fusão e ebulição mais baixos. Show? Não esqueça desse detalhe. Tá? E o éster de menor massa molar são pouco solúveis em água. Por quê? Porque o lado apolar vai aumentando. E também, não se esqueçam de um detalhe, eles vão ter pontos, tá bom? Que tipo de interação vai ser? Dipolo permanente, tá? Deixa eu molhar bem que a garganta chega eu falando aqui, pessoal. A boca secou, eu travei a fala. Eu lembro dessa questão, Érica. Mas aí, você tinha que conhecer, entendeu? Ia ter que saber, não tem como. O que você sabe é o seguinte, um éster, ele é um flavorizante, certo? A não ser que a questão estivesse misturando com outras substâncias. Aí você tinha que lembrar que o éster é um flavorizante, tá? Agora, só olhar para a estrutura, sem saber o sabor, o aroma dele, né? Aí você teria mesmo que conhecer a estrutura e o aroma artificial dela, tá? Não tem como, só olhando para a estrutura, saber qual é o sabor, se é laranja, se é limão, se é banana, maçã, viu? Olha aqui, nomenclatura dos ésteres, como é que a gente faz? A gente faz uma divisãozinha, ó, porque o lado esquerdo, ele vem do ácido, e o lado direito, ele vem do álcool. Já eu vou procurar essa questão, Érica, que tu falou. Tá bom? Quando tiver um intervalozinho aqui, para mim dar uma olhadinha nela, só para ver se isso é o que eu estou pensando. Que aí eu lhe digo sobre essa do aroma aí, viu? Ó, a parte que vem do ácido, você escreve o nome e coloca o final oato. A parte que vem do álcool, você coloca o final ila. Tá bom? Então fica, ó, como tem 3 carbonos aqui, ó, 3 carbonos é prop, então propanoato de, como só tem um carbono, metila. O outro aqui, ó, 2 carboninhos aqui, aqui também tem 2. Então, lado que vem do ácido, nós colocamos etanoato, como são 2, fica et, an, porque as ligações são simples,
etanoato de etila. O lado referente ao álcool, colocamos et e o final ila. Então teremos o etanoato de etila. Belezeira? Viu como é simples botar o nome de um éster? Tranquilinho. Por enquanto, pessoal, esses slides aqui que eu coloquei, esses primeiros, eu queria só revisar, relembrar vocês, antes de começar a falar sobre as reações orgânicas. Aqui é a primeira, ó. O álcool será identificado pela, que é muito simples, presença da hidroxila ligada a um carbono saturado, tá certo? Então, se tiver a hidroxila ligada no carbono saturado, nós teremos aí, nesta molécula, um álcool, tá? Então, essa primeira aqui, ó, facinho demais, letra C. Pular ela aqui. Olha a segunda. Outra facinha também. As bebidas alcoólicas contêm o famoso etanol. O álcool etílico, tá? O álcool etílico é o álcool presente nas bebidas alcoólicas. E também é o álcool combustível, que é utilizado na produção do o álcool que vem lá da cana-de-açúcar e também da celulose. Ó a terceira. Babinha. Os ésteres são compostos orgânicos obtidos através da reação de, acabei de citar, entre um ácido e um álcool. Tá? Entre um ácido e um álcool, nós temos a formação de um éster. Show? E essa daqui tá moleza demais, não tem nem como errar. Ó, carbonila ligado, ó, a oxigênio como heteroátomo. Isso aqui é um éster. Belezeira? Quarta, letra B. Facinho demais, demais. Então na quarta aqui, nós temos a resposta letra B. Érica Zona tá botando tudo, tá acertando tudo aí. Muito bem. Fazer o seguinte. A próxima aqui eu vou deixar para vocês, tá? Meu chefe Júnior, põe 2 minutinhos pros meninos, qual o gabarito?
Muito bem, muito bem. O pessoal de Coivaras botou letra A, a Érica também, o Paul também, o Jorge também. Todo mundo acertou, meu povo. O vinagre é o ácido etanóico, ácido acético e água. Se eu não me engano, é em torno de 4 a 5%. Uma solução de 4 a 5% de ácido etanóico, né? O ácido acético, é o que tem no vinagre. Porque o vinagre, ele é o seguinte, ele é obtido, pessoal, de uma reação de oxidação. Por quê? Você já deve ter ouvido falar o termo de o vinho vai vinagrar. Por quê? É porque o vinho vai ter o álcool etílico e com o tempo ele vai oxidando. E aí ele oxida primeiro um aldeído, tá? E depois com o tempo ele continua oxidando e vira o ácido etanóico, porque vem do álcool etílico, vai ter na oxidação do álcool etílico até atingir a formação do ácido etanóico, tá? Show? Deixa eu ver, a Érica botou. É o ácido que faz a salada sofrer osmose? Também, se você, por causa que vai estar concentrado, né? Aí acaba retirando o líquido. Show? Vocês estão empolgados que acertaram a letra A, muito bem. E essa sexta? Escreve para mim, digita no chat. O que é que vocês acham que tem aí no ácido lático? 1 minutinho, suficiente, vai. Vamos lá. A Érica respondeu ali, meteu um ácido carboxílico and álcool. Ó, nós temos aqui o ácido carboxílico. Certo? E o álcool. Muito bem. Érica, você acabou de perguntar a questão do Enem? Aí eu fiquei curioso e resolvi, vou já procurar bem aqui. Eu vou voltar aqui para eu te mostrar o slide, Érica. Eu vou deixar nesse slide bem, tá? Eu peguei aqui o celular, não, deixa eu procurar essa questão aí que ela falou. Aí eu encontrei a questão aqui. Aí a questão é o seguinte, ó, vou ler para vocês, preste atenção, pessoal, na leitura, ó. Na questão tem um texto, certo? E tem uma tabela parecida com essa que eu coloquei aí. Eu deixei porque a resposta certa tem o desenho aí. Uma dessas daí é a resposta certa da questão que está no Enem. Só que as outras frutas que aparecem são outras, tá? Aí, Érica, quando tu falou para mim que tinha essa questão, né? Aí eu fiquei curioso. Opa, eu lembro dela, mas não tem que... Eu só queria ter certeza de um detalhe. E aí eu vim dar uma olhada na questão, porque você falou que tinha que... Se perguntando se tinha que decorar, né? Aí eu falei, não tem que decorar não. Acho que o texto tinha algum detalhezinho. Na hora que eu comecei a ler aqui, eu achei o detalhe, ó. Diz assim, ó. Com o objetivo de proporcionar aroma e sabor a diversos alimentos, a indústria alimentícia se utiliza de flavorizantes, tá? Em geral, essas substâncias são ésteres, como está o quadro. Igual tem um quadro parecido com esse, tá? Aí ele pega e bota. O aroma do flavorizante derivado do ácido etanóico e que apresenta cadeia carbônica saturada é... Você viu o detalhe que ele falou? Ele quer saber aquele que veio do ácido etanóico. O que é que acontece? Quando você analisa o ácido etanóico,
tá? E os exemplos que tinham e saturado também, tá? Mas ácido etanóico é o mais importante aqui no momento. Porque tem 2 exemplos que tem ácido etanóico aqui na questão. Que era o aroma de pêssego e o aroma de banana. Só que o aroma de pêssego ele tem um anel aromático. O anel aromático tem insaturação, certo? Então, se ele é insaturado, ele não pode ser o saturado. Então a resposta ia ser a banana. Mas o detalhe era o seguinte, ó. Ele falava que é derivado do ácido etanóico. Olha aqui para o aroma de banana, que é esse aqui, ó. Certo? Se você observar, como é que a gente sabe que é a parte derivada do ácido? Ó, a gente faz um cortezinho bem ali. O que tiver do lado da carbonila veio do ácido. Ok? O que tiver para o lado do oxigênio veio do álcool, tá bom? Então o que é que acontece aqui? Quando eu olho para o lado derivado do ácido, olha quantos carbonos tem? 1, 2. Se tem 2 carbonos, esse pedaço veio do ácido etanóico. Então essa era a observação que você ia fazer. Quando você colocava ácido etanóico, então você ficava só com 2 exemplos, que era o aroma de kiwi. O de kiwi não, é o de banana. Deixa eu ver qual o outro aqui. O desenho, o pêssego, né? Que é o de pêssego de banana. Só que quando tu olha para a tabela, quando você olha para a tabela, o que é que acontece, Érica? O aroma de pêssego, ele tem um anel aromático. Se ele tem um anel aromático, aí ele se torna o quê? Insaturado. E a questão diz, qual flavorizante vem do ácido etanóico e é saturado? Se você olhar para a estrutura aqui, ó, essa estrutura é toda saturada. Por isso que a resposta era banana, tá? Até a resposta da questão seria o aroma de banana. Beleza? É porque quando você me falou, né, da questão do Enem, eu fiquei tentando lembrar. Oxe, eu lembro dessa questão, mas eu achava que ela era um pouquinho diferente. Então o detalhe é esse, certo? Ó, esse tipo de questão, Érica, quando cai assim no Enem, repare, ó. Repare, ela parece ser bem simples, mas ela pode pegar muito aluno na pegadinha. Por quê? 2 informações que você tinha que analisar. Você tem que lembrar que um éster vem de um ácido e de um álcool, e tem que lembrar que o lado do ácido é o lado da carbonila e o lado do álcool é o lado do oxigênio, tá bom? Com isso, você vai contar ali, ó, 2 carboninhos é o ácido etanóico. E o termo saturado, todas as ligações são simples, insaturado tem ligação dupla. Por isso que a resposta ficava essa, beleza? Então, no caso, se a questão não lhe der nenhuma informação, Érica, para você determinar a estrutura, só se você decorar que você vai saber, tá bom? Mas aí, essa questão do Enem, ela nem pedia, não era nem decoreba. Ela só queria que você analisasse qual era o éster que tinha essas características, tá bom? Show? Belezeira, Érica? Botou aí, obrigado pela explicação. Bom, show, Érica, ficou entendido. George, pelo visto, entendeu também. E o pessoal lá de Jerumenha. Ó, meu povo, seguinte. Agora vamos falar da saponificação, tá? Gente, a reação de saponificação eu acredito que é uma das mais antigas, as mais conhecidas assim que o homem já usa, de reação orgânica, né? Por quê? Porque o povo naquela época já fazia sabão. Show? Só que antigamente a saponificação era feita de uma maneira diferente, tá? Eles usavam a banha, né, animal, certo? A gordura de cabra. No interior tem muita gente que faz com a gordura utilizada, né? E cinzas de vegetais. Eu vou já explicar por que eu usava cinzas de vegetal. Eu me lembro que lá no interior eu fui ensinar o povo, meu amigo, ensinando o pessoal lá, que teve uma... Lá no interior em Alto Longar, o meu pai mora lá.
E um dia eu prometi lá para uma das vizinhas lá, não, se você tiver gordura aí usada, vá guardando num canto que eu vou fazer um sabãozinho melhor. Porque eu vi elas fazendo o sabão, que lá no interior todo mundo sabe fazer. Só que eles estavam colocando muita soda cáustica. E aí eu reparei uma vez que a mão de uma delas estava descascando muito, né? Porque tinha muita base, né? E aí o pH do sabão ficava muito alto, aí ficava descascando. Aí eu peguei e fiz os cálculos bonitinhos lá em casa, né? Pra pegar a quantidade de óleo, a quantidade de soda cáustica, para não ficar tão forte. Aí eu aproveitei, passei em umas lojas aqui no centro e comprei umas essências, né? Essência e também o corante para deixar o sabão mais bonitinho, né? Para ficar com aquele cheiro, porque às vezes ele pega o cheiro do óleo, o sabão ele fica efetivo, né? Funciona bem, só com um cheiro desagradável. Menino, aí eu peguei e fiz os cálculos, aí elas viram que gastava menos soda cáustica, aí eu expliquei para elas, ó, vocês vão fazer desse jeito, tanto de óleo, tanto de soda cáustica, deixa a água um pouquinho quente. Aí eu fui explicando, né, as quantidades. E aí, nesse dia que eu fiz, eu coloquei o corante e o perfumezinho, rapaz, o pessoal viciou. De vez em quando eu chego lá, professor, não vai trazer um corantezinho, aquele perfumezinho para deixar o sabão bacana? Aí toda vez que eu vou, eu tenho que levar, porque senão eu apanho se eu não levar lá. E aí, pessoal, quando se faz a reação de saponificação, o que é que a gente faz com ela? A gente pega uma gordura animal ou um óleo vegetal, tá? E faz com base forte. Exatamente, Érica. É por causa... O que é que acontece? É que no interior o pessoal vai fazendo, mas ele não usa nas quantidades corretas, tá? E aí o sabão não fica tão bom. E também às vezes acontece, Érica, da água ser dura, viu? A água dura é uma água rica em cálcio e magnésio. Essa água, você gasta muito mais sabão, porque ela é uma água que tem esses metais, eles dificultam a formação das micelas, que é exatamente a espuma que ajuda a retirada da sujeira, tá? Então, se a água for dura, aí dá trabalho, viu? Dá trabalho para limpar, você gasta muito mais sabão, tá? Por que é que antigamente eles usavam cinzas vegetais? É que cinza vegetal vai ter uma grande concentração, tá, de sódio, principalmente carbonato de sódio e carbonato de potássio, ok? Por quê? A família 1A da tabela periódica, vamos lembrar quem são? Família 1A, o famoso Li, Na, Casa de Rubens, Coisas Francesas. Essa família é conhecida como metais alcalinos. O termo álcali vem do árabe, que significa cinza de planta. Olha isso aqui, cinza de vegetais. Então, os metais alcalinos, principalmente o sódio e o potássio, eles são encontrados em grande concentração em plantas, principalmente nas cinzas delas. Quando você vai queimando, né, vai produzindo a cinza, então vai ficar muito sódio e potássio. Então a cinza, ela é básica, ela é alcalina. Então ela serve para você utilizar como material na hora de fazer a reação. Claro que não fica tão bom quando se usa soda cáustica e também óleo vegetal, porque parece que óleo vegetal e soda cáustica foram feitos um para o outro na hora da produção de sabão, tá? Então por isso que utiliza sódio e potássio. Lembrando também que os 3 principais macronutrientes das plantas é o NPK, né? O nitrogênio, o fósforo e o potássio. E o potássio é um metal alcalino, então é natural uma planta ter uma grande concentração de potássio, que ele serve na hora de você utilizar na produção do sabão, tá bom? Então, essa reação de saponificação já vem feita, ó, há muito tempo. Aí ele pega e diz, ó, devido à preocupação com a higiene pessoal, a saponificação tornou-se cada vez mais importante. Durante muito tempo, foram fabricados em casa utilizando a famosa soda cáustica, que é o hidróxido de sódio impuro, tá? Porque quando está na concentração de pureza analítica, aí nós chamamos de hidróxido de sódio, mas quando está impuro, o termo é soda cáustica, tá? A Érica botou, professor, se o hidrogênio não é um metal alcalino, por que ele fica na família 1A? Érica, cuidado, Érica.
O hidrogênio, o bichinho tá lá porque tinha que colocar ele em algum lugar, Érica. Mas realmente ele não é um metal alcalino. O hidrogênio, na verdade, ele não tem nem família. O bichinho ele fica lá isolado. Alguns livros nem classificam o hidrogênio nem como metal, nem como ametal, nem como gases nobres. Por quê? O hidrogênio, Érica, ele é um elemento químico muito diferente dos outros. As propriedades dele são totalmente assim, fora do comum, fora do padrão. Tá? Então, ele só está ali. Tanto que tem tabela periódica que põe o hidrogênio fora da tabela. Bota ele escrito acima, separado. Mas realmente, ele só está lá porque tem que botar em algum lugar, viu? E também escolheram colocar o hidrogênio lá por causa de outro detalhe. Esse aqui eu vou explicar para você. Ó, se você fizer a distribuição do lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, vai terminar em N. Ó, vai terminar em NS1. Por exemplo, o lítio, o número atômico é 3, então fica 1S2, 2S1. Todo metal alcalino, a distribuição eletrônica dele termina em S1. A do hidrogênio, como só tem um elétron, fica 1S1. Lógico, ele não é um metal alcalino, tá bom? Mas como a distribuição dele termina em 1S1, resolveram colocar ele ali no cantinho, mas lembrando, não se esqueçam, o hidrogênio não faz parte da família dos metais alcalinos. Ele só foi colocado ali porque tinha que colocar em algum lugar, né, meu povo? Não podia deixar o pobre isolado, não. Eu acho feio botar ele fora da tabela. Deixa o bichinho ali. Mas lembrando que ele não faz parte da família dos metais alcalinos. Aí você botou outra pergunta aqui, afinidade com os elementos. A afinidade dele com os elementos é 0. O hidrogênio, praticamente as propriedades dele... o que é um átomo de hidrogênio? No caso, o próton, que é o que está em maior quantidade. É um próton e um elétron. Se tu arranca um elétron, fica um próton. Ele é praticamente uma partícula fundamental, o átomo de hidrogênio, certo? Olha, 75% do universo é hidrogênio. Uma estrela, as estrelas que tem pelo universo, pelas galáxias aí, são bolas de fusão, né? Hidrogênio sofrendo fusão e se convertendo em outros elementos, no hélio, no lítio, até chegar no ferro, tá? Então, no caso do hidrogênio, acontece isso aí, beleza? Então, vamos seguindo. Saponificação ou hidrólise alcalina. Como está aqui, ó, a reação de saponificação é aquela onde um éster, ó, um éster reage num meio aquoso com uma base forte. Agora tem que tomar cuidado, porque em algumas bases, alguns tipos de base geram um tipo de sabão, outras bases geram outras. Então a gente tem que analisar com calma, tá bom? Isso, meu povo, vai gerar um sal e um álcool, tá? Então nessa reação vai haver a formação de um sal e a formação de um álcool. Por exemplo, olha aqui, ó, carbonila ligado ao oxigênio como heteroátomo, temos o éster aqui. A base forte, ó, hidróxido de sódio. Lembrando que as bases fortes, quem são? São as bases da família 1A e 2A, cuidado com algumas exceções. E vai formar o sal de um ácido carboxílico aqui, ó. Porque vai ficar o oxigênio e o sódio vai formar um sal orgânico, tá? Repara que a diferença aqui, o que é, ó? Isso aqui é uma ligação iônica, tá? Isso é que vai gerar polaridade, ok? E o álcool, ó, hidroxila ligado ao carbono saturado. Por isso que eu estava relembrando ácidos, ésteres e álcools, porque eles vão aparecer bastante aqui hoje. Então, a reação de saponificação é um éster, tá? Com uma base formando um sal orgânico e álcool. Show? Belezeira nessa parte aí? Eu vou fazer o seguinte. Eu preciso que vocês tenham isso aqui como base, tá bom? Pessoal do IPTV, deixa eu ver se o outro desenho tá melhorzinho. Poxa, repetiu. Eu vou dar um tempinho que eu quero que vocês anotem esse texto aí e essa reação, tá? Eu quero que vocês fiquem com essa base aí para vocês entenderem
como é a reação, tá bom? A reação é sempre um éster, base forte, forma sal orgânico e álcool, tá bom? Vamos, tempo. Voltando, meu povo. Érica realmente caiu mesmo essa questão de saponificação no Enem 2021, né? Mas é assim, enquanto a reação de esterificação caiu no Enem, ela estava mais tranquilinha, né? Não, estava um pouquinho mais de média para difícil. A de esterificação estava quase de graça. É porque o Enem, vocês sabem, né? Tem uma questão bem facinha, uma mais ou menos e a difícil que eles vão misturando pela prova. Naquela hora que eu procurei a questão de esterificação, eu baixei a prova, né? Aqui no celular. E eu peguei e lembrei que tinha caído uma de saponificação ano passado. Tá até aqui com ela aqui no texto. O engraçado é que a questão é bem simples. Ela fala de reaproveitar o óleo, né? E ele põe como fonte, né? O livro Sabão com Óleo de Cozinha. Ah, meu povo, é o nome do livro no enunciado do texto. Aí pergunto qual é a reação química e não tem o que fazer, né? Aí você marca saponificação. Facinho demais. Easy, easy. Então vamos lá, vamos seguindo. Bom, lembrando que a saponificação vem do éster, meu povo, ó. Olha, não esqueçam dessa estrutura. Carbonila ligado com oxigêniozinho como heteroátomo é um éster. Não esqueçam nunca mais. Olha aqui, ó. Éster, lembrando que é o lado que vem do ácido e aqui é o lado que vem do álcool. E a estrutura sempre vai ter esse formato aqui, ou
se ela aparecer de forma condensada, ela vai surgir assim, ó. COO ligado a outro grupo, tá? Se aparecer assim, ó, COO em sequência, é um éster. Cuidado para não confundir, porque às vezes aparece aqui, ó, COOH. Isso aqui é um ácido, viu? Um ácido carboxílico. Se aparecer COO e na sequência um carbono, aí é um éster, tá bom? Não esqueçam, não pode esquecer como identifica. Show? Vamos lá. Aqui, como você pode ver, a reação de saponificação, também conhecida como hidrólise alcalina, através dela é que se torna possível o feitio do sabão. Falando quimicamente, seria uma mistura de ésteres, que vem de um ácido graxo, tá? E uma base forte, geralmente o hidróxido de sódio, para se obter o sabão, que é um sal orgânico. Mas quando nós utilizamos um óleo vegetal, o álcool formado é o glicerol, tá? A famosa glicerina. O glicerol também, meu povo, é formado na reação de transesterificação, que é a que produz o biodiesel. A diferença da reação de transesterificação para a de saponificação é que a de saponificação se adiciona água. A de transesterificação, o meio não é aquoso, é alcoólico, tem que ser um álcool, porque se deixar pingar água lá, em vez de formar o biodiesel, forma sabão. Então não esqueçam, éster, base forte em meio aquoso, forma o sabão, e o glicerol, o sabão é um sal orgânico. A reação de saponificação, gente, é uma reação química também obtida pelos triglicerídeos, que é exatamente os óleos vegetais, tá? A principal fonte de éster, os triglicerídeos, são os óleos vegetais, tá bom? E gorduras animais muito utilizadas nessa reação. Principalmente os óleos vegetais são usados demais para essa reação aqui. Olha aqui de novo outro exemplo de reação de saponificação, bem bonitinho ali. Ó, a diferença dessa é que naquele primeiro exemplo que eu coloquei, aqui ó, eu coloquei um éster bem simples, tá? Mas quando nós utilizamos um óleo vegetal, o éster é isso aqui, ó, esse ácido graxo, um glicerídeo, tá? Um lipídiozinho bem aí. Um óleo vegetal tem essa estrutura, tá? Com isso, você utiliza a soda cáustica, o hidróxido de sódio, na presença de água, e você vai formar o sabão. Como é que eu identifico o sabão? Você vai ver a estrutura, ó. Oxigênio e o sódio. Estão vendo ali? O oxigênio com o sódio vão estar interagindo, ok? Formando a glicerina também, ó, que é o poliálcool. Detalhe, aqui tá até botaram o sinal errado, que aqui é menos e aqui que é o mais, mas tudo bem. O sal formado nessa reação será chamado de sabão, meu povo. Então, éster, base forte, água vai formar sabão e glicerina. Mais uma imagenzinha, um glicerídiozinho, ó. Como é que a reação funciona? O glicerídeo, eles são ésteres da glicerina, né? No caso, um ácido graxo. Olha o que é que acontece aqui, ó. Você tem a glicerina interagindo com um ácido graxo, tá? Dessa maneirazinha aqui, ó. Formando o glicerídeo e vai perder água. Esse glicerídeo é que geralmente é obtido de óleos e gorduras. E esse glicerídeo obtido de óleos e gorduras é que vai formar o nosso sabão na hora de fazer a reação de saponificação. Só queria demonstrar para vocês o que é um glicerídeo, que a gente já até viu em aulas anteriores.
Mais uma vez, que é para fixar, para não sair da sua cabeça de jeito nenhum. Olha a reação aí. O glicerídeo interage com a base forte, esquenta um pouquinho na presença de água, vai formar o sabão, que é o sal orgânico. Beleza? Formando a glicerina ou glicerol, que é esse álcoolzinho aí, que é o propano, é o propan 1,2,3-triol, que aqui no caso a nomenclatura desse álcool, né? Como são 3 carbonos, aí ele vai ficar o propan, prop de 3 carbonos, an de ligação simples, e as hidroxilas na posição 1, 2 e 3, como são 3, a gente coloca um tri na frente do ol, para ficar 1, 2, 3, propanotriol. Show? Viram como é tranquilinho, não tem nada demais, muito sussa a reação. É um éster, base forte, sabão e glicerol. Bom, como a primeira aula está encerrando, a gente dá uma pausazinha, 2 minutinhos, aí a gente volta já e continua com o assunto. Tá bom, pessoal? Voltamos já.